Oi gente, aqui é o Lucas e o vídeo de hoje é sobre o teólogo reverso Antônio Miranda, que acha que o cristianismo foi inventado pelos romanos, e acredite, ele tem provas bíblicas contundentes disso, né? A gente vai ver aqui as provas bíblicas. Eu devo confessar para você que durante muito tempo eu não entendi o que é um teólogo reverso, que raios é isso de teólogo reverso? E por acaso um teólogo reverso ele se forma onde? Né? Qual a função de um teólogo reverso? Né? Mas depois de ver esse vídeo, aí eu entendi perfeitamente bem qual é a função, o que faz o teólogo reverso, por que ele se chama de teólogo reverso. A gente vai entender muito bem isso no final desse vídeo. Bom, como eu sempre faço, eu vou me colocar ali na telinha menor e vou colocar alguma coisa no rosto dele para evitar direitos autorais. Né? Vamos ver o que eu vou fazer. Então é isso aí, pessoal, e vamos lá comentar o vídeo do teólogo reverso. Então vamos começar aqui vendo as maravilhosas provas históricas que ele tem de que o cristianismo foi inventado pelos romanos. Vamos lá. Então, que tal nós pegarmos um pai da igreja do primeiro século? Só quero lembrar a vocês que um deles é Clemente de Roma. Aí nós temos Policarpo e... Só para deixar claro aqui, ele fala Clemente de Roma, né? Como se isso fosse uma prova contundente, assim, né? De que o cristianismo foi inventado pelos romanos. Para deixar claro que existiam pais da igreja em todas as igrejas, né? Tanto é que você, na mesma época de Clemente de Roma, você tinha Policarpo de Esmirna, você tinha Inácio de Antioquia, você tinha vários pais da igreja de várias localidades diferentes, né? Então, ele pega aqui Clemente de Roma como se isso provasse alguma coisa significativa. Não prova nada. Na verdade, prova que nessa época já existia cristãos em Roma. Grande coisa, né? Tem uma novidade isso daí, né? Vamos ver a continuação. Só que é interessante que Inácio ele sempre se refere em suas cartas para outras igrejas de uma forma modesta, né? Sem dar muito destaque. Mas a gente já vai ver qual forma modesta, sem dar muito destaque, é essa, né? Mas vamos ver o que ele vai falar. acompanhe comigo o que ele fala em relação à igreja romana. Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que recebeu a misericórdia por meio da magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único. A igreja amada e iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas que existem, segundo fé e amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside o amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu a saúdo em nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então olha que interessante. Bom, aqui, vamos lá. Primeira coisa que ele afirma aqui é que nas outras cartas de Inácio de Antioquia, que obviamente ele nunca leu, ele fala que ele só fala de forma modesta deles, né? Ele não faz nenhum grande elogio, só os romanos que ele faz isso, né? Então, bom, eu já tenho um artigo, ironicamente, eu já tenho um artigo sobre isso, porque os argumentos que ele usa aqui são estranhamente muito parecidos com os argumentos da apologética católica, né? Inclusive, deve ter roubado isso daí, essas informações aí, com certeza, de algum blog católico por aí, né? Então, eu já tenho um artigo sobre isso, bem antigo, né? Que é sobre se Inácio de Antioquia reconhecia o primado do bispo de Roma, né? E aqui, para não ler o artigo inteiro, vamos só pegar aqui isso que ele fala especificamente sobre, ele falar de forma muito modesta das outras igrejas e só de Roma que ele faz esses altos elogios aí, né? Vamos ver, por exemplo, como é que ele se refere aos Efésios, na carta que Inácio escreve aos Efésios. Vamos lá ver. Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que foi grandemente abençoada com a plenitude de Deus Pai, predestinada antes dos séculos para existir sempre, para uma glória que não passa, inabalavelmente unida, escolhida na paixão verdadeira, pela vontade do Pai e de Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja digna de ser chamada feliz, que está em Éfeso, na Ásia. As melhores saudações em Jesus Cristo e numa alegria irrepreensível. Acolhi em Deus vosso amadíssimo nome, que adquiristes por justo título natural, segundo a fé e o amor em Cristo Jesus, nosso Salvador. Imitadores que sois de Deus, reanimados pelo sangue de Deus, realizastes até o fim a obra que convém à vossa natureza. Caramba, hein? Para alguém que só falava de forma modesta para as outras igrejas, parece que ele está exaltando um pouco demais a igreja de Éfeso aqui, não é mesmo? O teólogo reverso, né? Vamos continuar, vamos ver mais citações aqui que ele fala da igreja de Éfeso, né? Possa eu encontrar sempre minha alegria em vós, falando para os Efésios, caso eu seja digno disso. É preciso glorificar de todos os modos Jesus Cristo, que vos glorificou, a fim de que, unidos na mesma obediência, submetidos ao bispo e ao presbítero, sejais santificados em todas as coisas. Ou seja, os Efésios eram até glorificados já, né? Eles nem tinham morrido ainda. E aí ele vai escrever ainda, né? Sou vossa vítima expiatória, e me ofereço em sacrifício por vós, Efésios, igreja famosa pelos séculos.
E mais, fora dele, falando de Jesus, nada tenha valor para vós. Eu carrego as correntes por causa dele. São as pérolas espirituais com as quais eu gostaria que me fosse dado ressuscitar, graças à vossa oração, ou seja, a oração dos Efésios. Desta desejo sempre participar para me encontrar na herança dos cristãos de Éfeso. Caramba, por que será que não está falando dos romanos aqui, né? Que estão sempre unidos aos apóstolos pela força de Jesus Cristo, né? Ou seja, a razão pela qual ele queria ressuscitar é para se encontrar na herança dos cristãos de Éfeso, não de Roma. E ainda mais, que estão sempre unidos aos apóstolos pela força de Jesus Cristo, né? Eram os efésios que estavam unidos aos apóstolos por Jesus, né? Caramba, né? Quanta coisa aqui que ele fala dos Efésios, né? Parece um pouco demais para alguém que só falava de forma modesta das outras igrejas, né? Que só de Roma que ele exaltava, né? Depois ele vai dizer ainda que o povo foi chamado cristão primeiramente na Síria, pois os discípulos eram chamados de cristãos em Antioquia, quando Paulo e Pedro estabeleciam as fundações da igreja. Então é que ele vai falar que o primeiro lugar onde eles receberam o título de cristãos não foi em Roma, foi na Síria. Agora, olha que curioso, né? Como é que esse cara é desonesto? Ele vai pegar totalmente fora de contexto alguns elogios que Paulo faz à igreja aos romanos, que são do mesmo tipo que ele faz às outras igrejas, a gente leu aqui, como por exemplo a igreja de Éfeso, e ele se esquece de mostrar que esse mesmo apóstolo Paulo nega a própria tese primordial que ele defende no vídeo dele, que é de que a igreja foi fundada em Roma por romanos. Vai falar isso mais à frente no vídeo. Aqui o próprio Inácio vai dizer aqui que eles foram chamados de cristãos primeiramente na Síria. Ou seja, aqui já está matando a própria tese dele, só que isso ele não mostra para os seguidores dele. Ele só tira do contexto, pincela aquilo que ele acha que favorece ele e ignora todo o restante, né? muito irônico isso. Aliás, talvez ele não saiba, mas Inácio ele foi morto justamente pelos romanos. Essas cartas todas que ele escreveu, essas 7 cartas de Inácio, ele escreveu pouco antes dele ser martirizado. Ele escreveu ali por volta de 107 depois de Cristo, pouco antes dele ser martirizado pelos romanos, justamente por não negar a fé em Jesus. Eu me pergunto, né, se os romanos que inventaram o cristianismo, por que eles mesmos iriam matar o coitado do Inácio? Pior ainda, né, por que o próprio Inácio iria dizer que o cristianismo foi fundado pelos romanos e exaltaria os romanos, sendo que ele estaria sendo perseguido e morto pelos próprios romanos? Que sentido que faz isso? É uma loucura atrás da outra que ele fala aqui, né? E só para terminar aqui, né, para mostrar como é que esse tipo de elogio era comum naquela época, olha, por exemplo, como que o próprio Cirilo de Alexandria ele vai se referir à igreja de Éfeso, a mesma igreja que a gente viu aqui, que o próprio Inácio, né, tinha exaltado bastante. Salve, cidade de Éfeso, mais formosa que os mares, porque em vez dos portos da terra marcaram um encontro em ti os que são portos do céu. Salve, honra desta região asiática, semeada por todos os lados de templos, como preciosas joias, e consagrada como presente pelos benditos pés de muitos santos padres e patriarcas. Com sua vinda, acumularam-te de toda a bênção, porque onde eles se congregam, aumenta e multiplica-se a santidade. Religiosos fiéis, anjos da terra, afugentam-se eles com a tua presença, todo o satânico poder e toda a afeição pagã. Eles, repetimos, confundem toda heresia e são glórias de nossa fé ortodoxa. Olha a linguagem que ele emprega aqui, né? Agora eu fico me perguntando, e se ele tivesse falado tudo isso dos romanos, né, ou da igreja de Roma? Imagina o que o teólogo reverso estaria fazendo agora com um texto como esse, não é mesmo? Mas como está falando de outra igreja, então deixa para lá, finge que não existe, vamos fazer de conta que ele só fala desse jeito dos romanos, né? É piada mesmo, né? Vamos continuar aqui com esse show de horrores aí. Interessante, então nós temos um pai da igreja que estaria no 1º século, tá? Dizendo que a igreja que preside as demais igrejas está em Roma. Olha quantas, nossa, olha quanta desfaçatez aqui, né? Olha quanta desonestidade intelectual. Ele falou que a igreja de Roma, nesse texto de Inácio, aparece presidindo as demais igrejas, ele fala. Agora, vamos voltar ali para o texto. Olha o que ele está falando. Ele fala, veja se ele está falando que preside as demais igrejas. A igreja que preside na região dos romanos. Ele não fala que preside todas as regiões. Ele não fala que preside sobre as outras igrejas. Ele fala que preside na região dos romanos e não universalmente. Por quê? Porque a gente sabe que todas as igrejas das quais Inácio de Antioquia escrevia eram comunidades locais onde o bispo tinha governo sobre a sua própria igreja, sobre a sua própria jurisdição local. Isso não tem nada a ver com o governo sobre toda a igreja universal. É piada realmente. Olha o nível da desonestidade que a gente vê aqui. Como eu falei, ele provavelmente foi em qualquer blog católico meia boca aí, copiou e colou os argumentos dele sem o menor senso crítico, mas eu apostaria o olho da minha cara que ele realmente nunca leu essa carta de Inácio ou qualquer outra carta de Inácio, né? Ele só está repetindo aí argumentos aí de panfletagem apologética aí,
aí do lado católico. Só abrindo parênteses aqui sobre essa mesma questão do bispo de Roma presidir, olha o que o Concílio de Nicéia vai dizer aqui no quarto século sobre essa questão. O bispo de Alexandria terá jurisdição sobre o Egito, Líbia e Peitápolis, assim como o bispo romano sobre o que está sujeito a Roma. Assim também o bispo de Antioquia e os outros sobre o que está sobre a sua jurisdição. É isso que está lá no cânon 6 de Nicéia. E aí a gente vê exatamente aquilo que está lá em Inácio, né? Que o bispo de Roma ele governa sobre Roma, não governa sobre o mundo inteiro. Isso daí é coisa de gente maluca que acha isso. Até mesmo os historiadores católicos mais conceituados, eles reconhecem que a jurisdição do bispo de Roma nessa época era uma jurisdição local. Só depois, muito tempo mais tarde, que vai ganhar as proporções que tem hoje. Aqui a gente vê que a jurisdição do bispo de Roma era tão local quanto a jurisdição do bispo de Alexandria e também do bispo de Antioquia. Então, se em pleno século IV, que é quando foi feito esse concílio de Nicéia, eles não tinham ainda a ideia de uma jurisdição universal, de uma primazia universal do bispo de Roma, então como é que Inácio ali no primeiro século ainda, no início do segundo, iria falar que o bispo de Roma presidia sobre todas as igrejas, que é a paráfrase que ele faz, né? Na verdade, a mutilação que ele faz no texto, né? É uma coisa patética, realmente. É impressionante. Vamos voltar aqui para ver o que mais que ele vai falar. Ou você acha que é Igreja Católica, né? Ou seja, Igreja Universal, né? Apostólica, o quê? Romana. À toa, você acha que isso é mera coincidência? Aqui ele está falando que a igreja ela já nasceu com o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Só que tem um pequeno problema. A gente nunca encontra esse nome na história primitiva da igreja, ali nos primeiros séculos, né? Olha que curioso, eles gostam de falar do Concílio de Nicéia, né? Eu estou aqui com o Concílio de Nicéia, inclusive a gente está aqui no site católico, né, do New Advent, e ele vai falar, ele vai mostrar todos os cânones de Nicéia, o credo niceno e tudo mais, e de fato aparece o termo Igreja Católica e aparece também o termo Igreja Católica Apostólica, só que tem um probleminha aí, né? Não aparece romana depois, olha que curioso, né? Vamos fazer aqui, ó, vamos colocar aqui para localizar Igreja Católica, aparece 10 vezes Igreja Católica. Vamos ver se tem alguma coisa de romana aqui. Vamos lá, Igreja Católica e Apostólica, não tem romana. Igreja Católica e Apostólica, não tem romana. Católica, Apostólica de novo. Igreja Católica apenas, Igreja Católica. Igreja Católica, Igreja Católica, Igreja Católica, Igreja Católica e Apostólica e Igreja Católica e Apostólica. Ou seja, basicamente, metade das vezes tem Igreja Católica e Apostólica e metade das vezes só a Igreja Católica. E não tem nenhuma vez, nenhuma, que a igreja é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Porque seria até uma contradição de termos. Não tem como algo ser romano, ou seja, particular, local, e ao mesmo tempo ser universal. Se é universal, não pode ser romano. É uma contradição, é que ele não percebe isso. Porque ele não estudou história em momento nenhum. Ele nem deve saber do cisma do Oriente, lá em 1054 d.C., que dividiu a igreja no Oriente e no Ocidente, né? Ele não deve saber de nada disso, né? Então o que acontece? Só para explicar aqui, para alguém que não conhece muito dessa história, assim como o próprio teólogo reverso, né? O que não tem problema não saber também, né? Mas a partir do momento que um cara se chama de teólogo, mesmo sem ter formação na área nenhuma, ele deveria pelo menos saber do que ele está falando, né? Mas enfim, o fato é, a Igreja de Roma, ela passou a se chamar de Igreja Católica Apostólica Romana somente depois do cisma do Oriente. Por quê? Porque aí eles excomungaram todos os bispos orientais como se eles não fossem mais a igreja, como se eles simplesmente fossem hereges. Ó, vocês a partir de agora não existem mais, vocês não são mais igrejas, não reconheciam mais a legitimidade deles. Ele falou, ó, já que eles não existem mais pra gente, então a universalidade da igreja somos apenas nós. Ou seja, a única igreja que é realmente a igreja católica é a igreja romana. Daí virou a Igreja Católica Apostólica Romana. Entende? Antes disso, eles só se chamavam Igreja de Roma ou Igreja Romana. Eles nunca chamavam toda a Igreja Universal, ou seja, a Igreja Católica, que católico é universal em grego, de Igreja Católica Apostólica Romana. Porque não tem como você condicionar a universalidade da igreja a uma única sede, a uma única igreja local, no caso a Igreja de Roma. Só que depois do cisma, como eles falaram, ó, vocês que são bispos de outras igrejas, vocês não existem mais pra gente, aí de fato o Papa começou a se achar realmente como se ele governasse a cristandade inteira, né? Como se ele mandasse em tudo no pedaço. Aí realmente a igreja romana, que era uma igreja local, se tornou, na cabeça pelo menos dos papas, a igreja
Igreja Universal. E aí aquilo que era apenas uma parte da Igreja Universal, ou seja, uma parte da Igreja Católica, se tornou toda a Igreja Católica. E por isso que eles chamam hoje de Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, como se ser romano fosse a mesma coisa de ser católico e vice-versa, né? Como se você não pudesse ser católico sem ser romano. Então, como ele não sabe nada disso, então infelizmente ele fala essas bobagens aí, né? Mas enfim, tem muito mais gente que também não sabe disso, então vou até dar um desconto para ele, né? Os apologistas católicos, por exemplo, não sabem, nenhum deles sabe, né, aparentemente. Mas vamos continuar aqui. Não, a igreja, segundo o pai da igreja do primeiro século, já estaria presidindo de Roma. Ela que preside. Entendeu? Porém, entretanto, todavia, nós podemos argumentar aqui o seguinte, né? Não, Antônio, isso aí já está no final do primeiro século. Né? Você falando aí que a igreja é presidida em Roma no final do primeiro século, Antônio. Mas, e antes disso, teria alguma outra evidência? Lembrando que, segundo os historiadores, os pesquisadores das cartas paulinas, uma das mais antigas, a que muitos atribuem ser a mais antiga de Paulo, seria a carta aos Filipenses. Ela, junto com 1 Tessalonicenses. Ai, meu Deus. Ele é acreditável, ele fala, muitos historiadores e tal. Cadê esses historiadores? Né? Eu nunca vi esses supostos historiadores aí, né? Mas deve ser os mesmos historiadores, né? Entre muitas aspas, que dizem que Jesus nunca existiu e que defendem a multiversal fabiana, né? É bizarro mesmo. Mas enfim, vamos ver então se realmente eles foram, essas cartas aí, a carta de Paulo aos Filipenses é realmente uma das mais antigas, a mais antiga carta de Paulo, que nem ele afirma lá. Eu estou aqui no site que tem a cronologia dos livros bíblicos, né, do Novo Testamento, tem também do Antigo Testamento, mas como ele falou dos Filipenses, vamos lá. Filipenses é uma das últimas cartas de Paulo, porque Paulo escreveu essa carta da prisão em 68 d.C., ali escreveu aos Filipenses, né? Ele iria morrer poucos anos depois, porque ele estava preso em Roma, depois ele seria julgado por Nero. Aliás, mais uma coisa interessante, né? Por que ele estaria sendo preso por Roma se foi Roma que inventou o cristianismo? Né? Roma inventou o cristianismo para depois perseguir os cristãos. Curioso, né? Intrigante, isso é muito intrigante. Então, continuando, Paulo escreve na prisão aos Filipenses, já no final da vida dele, e aí ele vai ser morto poucos anos depois de ser julgado ali por Nero. Agora, vamos ver aqui evidências internas, né, para não ficar só naquele site. O próprio texto ali de Filipenses 1, ele vai dizer o seguinte: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Ou seja, o próprio Paulo está falando aqui que ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Inclusive, se você pesquisar qualquer comentário bíblico, eu vou ler aqui um só, mas se você quiser, você pode pesquisar quantos você quiser, à vontade, né? À volonté. E você vai ver que todos eles, sem nenhuma exceção, vão falar que Paulo escreveu a epístola aos Filipenses, foi uma das últimas cartas de Paulo que ele escreveu na prisão em Roma, já ali aproximadamente no ano 62 depois de Cristo. Isso aqui não é algo discutido academicamente, não é algo que existe uma discórdia, um grande debate acadêmico, não, isso daqui é unanimidade, isso é uma coisa bizarra ele afirmar o contrário. Por exemplo, aqui ele vai falar, né, a data foi escrita por Paulo durante a sua prisão em Roma, cerca de 62 depois de Cristo. E aí ele vai falar que não, que essa é uma carta, que uma das primeiras cartas de Paulo. Aí a gente consegue entender por que ele é o teólogo reverso, porque ele reverte tudo aquilo que a gente tem de provas históricas, bíblicas, toda boa teologia, boa exegese, boa história, ele vai reverter, ele vai pegar a história, a exegese dos livros bíblicos, ele vai jogar de pernas pro ar, de ponta cabeça, e vai falar que é aquilo, né? Então, agora eu entendi por que ele é o teólogo reverso, né? Agora todas as peças se encaixaram. Enfim, vamos ver mais o que o teólogo reverso tem para falar pra gente. Mas Filipenses está aí, né? E em Filipenses, né, vai ser dito o seguinte. Acompanhe comigo o capítulo 1 de Filipenses no versículo 13. Vamos lá, eu vou começar do 12 para vocês entenderem. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Prestar atenção, para você que não sabe, a guarda pretoriana era a guarda de Roma, a guarda dos imperadores, inclusive responsável por algumas das revoltas e assassinatos de imperadores. Então, Paulo está falando aqui da guarda pretoriana de Roma. Mas se você não acredita, vamos para o... Aqui, vamos voltar no texto lá, inclusive vou usar aqui a parte que ele próprio cita. Vamos ver o versículo que ele cita, né? De todas as minhas cadeias, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Por que ele diz isso? Porque ele estava, como a gente acabou de ver, ele foi levado preso para ser julgado em Roma. Então, óbvio que o guarda pretoriano iria conhecer Paulo, porque ele estava sendo julgado ali, ele estava preso ali.
Como é que eles não iam conhecer Paulo? Ele não disse a guarda pretoriana, já tinha toda ela se convertido, né? Todos eram cristãos, né? Todos os soldados romanos já eram cristãos, né? E mesmo assim estavam condenando Paulo, né? Estavam prendendo Paulo, né? Meio estranho isso, né? Se a guarda pretoriana, que eram os soldados mais importantes ali, né, do Império, eles eram todos cristãos, de acordo com a teoria que ele parece estar defendendo aqui, então por que raios que eles estavam mantendo Paulo preso, né? É a coisa mais maluca isso, né? Eles iam prender um dos principais apóstolos do cristianismo, sendo que eles próprios eram cristãos, né? É uma teoria de louco, né? De gente com insanidade mental. Acho que o único tipo de gente mais louca que ele é o tipo de gente que segue esse sujeito aí, né? Também deve ter um cérebro reverso, né? O cérebro desse sujeito deve funcionar de forma reversa, né? Ao funcionamento de um cérebro saudável. Mas enfim, e aqui ele não fala que a guarda pretoriana toda tinha se convertido, ele fala que se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, ou seja, os soldados, né, romanos, eles conheciam Paulo, evidentemente, porque Paulo estava lá, ele estava preso, e assim se tornou conhecido o fato de que ele estava preso por pregar o evangelho. E aí o evangelho conseguiu ser disseminado, inclusive para a guarda pretoriana. Mas aqui não diz que eles todos se converteram ao evangelho, eram cristãos, nada disso. Aqui diz que eles conheceram a situação de Paulo e, consequentemente, como Paulo estava preso por causa do evangelho, eles conheceram o evangelho. Ou seja, o evangelho se tornou conhecido graças às cadeias dele, graças à prisão dele, quando ele estava lá em Roma. Cara, é uma coisa tão simples de se entender. É inacreditável a confusão que um sujeito desses, né, que tem o cérebro confuso, né, o cérebro invertido, claramente, faz para conseguir convencer, sabe-se lá quem, né, que vai se convencer por uma coisa, uma piada dessas, né. Vamos seguir com o vídeo aqui. A partir do versículo 20 ele diz: A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Então assim, galera, não tem como. De fato, os cristãos estavam em Roma. Bom, eu já vou comentar isso daqui, porque basicamente o argumento dele é tão brilhante, mas tão brilhante que ele funciona dessa forma, né? Premissa 1. Havia cristãos em Roma quando Paulo escreveu a sua carta. Conclusão, o cristianismo foi fundado pelos romanos. Cara, é uma piada, assim, tão de mau gosto, que a gente não sabe se a gente ri ou se chora, né, com uma coisa dessa. É inacreditável um sujeito desses ter quase 100 mil inscritos no canal dele, né, eu não sei se cara, eu nem vou falar nada, né. Vamos continuar o vídeo aqui, porque ele vai fazer um outro argumento paralelo a esse, que aí eu vou comentar os dois juntos, vamos lá. Estavam na Itália, mas você talvez não esteja convencido disso. Então eu tenho que abrir o final, o último capítulo, capítulo 13 de Hebreus para você, para que você possa ler comigo e entender de uma vez por todas. No versículo 24 nós temos o seguinte: Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. Galera, é muito óbvio. Eu gosto do jeito que ele coloca a introdução, né? Os da Itália, como se estivesse provando alguma coisa, né? Caramba, o cara escreveu a carta da Itália, portanto está provado. O cristianismo foi inventado pelos italianos. Cara, eu não sei, cara, é uma coisa assim, eu fico imaginando, será que esse sujeito, ele não tá simplesmente, né, sei lá, tá fazendo papel aqui, não dá pra acreditar que alguém tá seriamente argumentando isso nesse nível, assim, né, parece claramente um ator atuando, assim, né, e ele consegue conter o riso, assim, ele consegue argumentar de forma séria isso aí que ele tá falando, né, é bizarro, cara, ele deve ser um excelente ator, realmente, né, vamos ver aqui um texto, só para usar um texto como paralelo aqui, né, se realmente o fato de ter um texto onde o autor escreve de Roma significa que o cristianismo nasceu em Roma, vamos ver um texto aqui, 1 Coríntios 16, a partir do verso 19. As igrejas da província da Ásia, eu vou fazer que nem ele, né, que falou da Itália, da província da Ásia, envia-lhe saudações. Áquila e Priscila saúdam afetuosamente o Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Uau, nossa, as igrejas da Ásia. Pronto, está provado então que o cristianismo nasceu na Ásia e não em Roma, não na Itália, né? Cara, é bizarro, é bizarro. É uma lógica, sim,
que é a coisa mais imbecil que eu já vi em toda a minha vida. Eu acho que de todos os reacts que eu já fiz, do professorzinho da caverna, do período helenístico de 700 anos de Cristo, da Juliana Cavalcante lá, do Yahvé Moloch, de todos que eu já reagi até agora, até mesmo o satanista da Shopee, eu acho que esse daqui é o mais ridículo de todos, né? É uma coisa absurda, cara. Ninguém desceu tão baixo assim no nível dos argumentos quanto ele. Vamos ver, inclusive, outro texto muito parecido com esse, onde o Pedro vai dizer o seguinte: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Eu tenho um artigo onde eu explico que essa Babilônia aqui, diferente do que alguns pensam, não é um codinome para falar de Roma. É a província da Babilônia mesmo. Pedro não tinha nenhuma razão aqui para meter um código para Roma, né? Para não falar em Roma claramente, que nem Paulo sempre falou, que nem Atos dos Apóstolos sempre fala, os evangelhos, assim por diante, né? Aqui realmente está falando da província da Babilônia. Agora, vamos fazer de conta, vamos supor que realmente Babilônia aqui é Roma. Isso melhora a situação? Não, isso aqui piora a situação. Porque se Babilônia é um código para falar de Roma, então vamos lá para Apocalipse 17, vamos ver como é que ele se refere a Babilônia, né? Mistério: Babilônia a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Eu pergunto, né, se realmente o cristianismo ele nasceu em Roma, ele foi fundado, o cristianismo é romano, como o próprio Antônio Miranda faz questão de argumentar aí, né, com esses argumentos maravilhosos que a gente está vendo aqui. Então, por que raios que os próprios apóstolos eles seriam perseguidos pelos romanos e descreveriam Roma dessa forma aqui? Uma mulher, uma prostituta embriagada que persegue os cristãos. Né? E dá todos os indícios de ser Roma mesmo, né? Porque ele vai falar: aqui se requer mente sábia, as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. A única cidade conhecida no mundo antigo dessa época aqui como sendo famosa por ser a cidade das 7 colinas é Roma. E se a gente vai para o final aqui do capítulo, a gente vai ver: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual era a cidade que reinava sobre os reis da terra na época em que João escrevia? Obviamente que era Roma. Agora, se o cristianismo é romano, que é a tese que o Antônio Miranda defende, então por que raios que Roma mesmo vai ser descrita aqui como sendo uma coisa maligna, né, que persegue os cristãos, que está coberta de sangue e tudo mais, né, a mãe de todas as práticas repugnantes da terra, né? Qual o sentido que faz isso? Não faz nenhum sentido. Então, isso para vocês verem como a tese que ele defende é uma coisa biruta, uma coisa que não tem pé nem cabeça. A única coisa que ele prova com os argumentos dele é que o cristianismo já tinha chegado em Roma na época em que os apóstolos escreveram aquilo ali. E já tinha, inclusive, gente escrevendo de Roma, como, por exemplo, Paulo, quando ele escreve lá da prisão. Inclusive, alguns acreditam que Paulo era justamente o escritor de Hebreus, embora eu pense diferente, mas essa é uma outra discussão. Então, a gente vê como que ele tira, de forma rasteira mesmo, os versículos do contexto, para tentar passar um entendimento, um sentido completamente adverso aos mesmos, que é normal, já que ele é o teólogo reverso. Então, é a função dele essa. A função dele é inverter a exegese nos textos, né? A gente já viu que é exatamente isso. Agora, mesmo assim, admira, né, que tem um bando de tonto lá que segue ele, que é um público assim, que assim, ele sabe que, na verdade, ele se aproveita do fato de que ele sabe que o público dele é um público que nunca leu a Bíblia na vida. É tipo o David Ribeiro, que debate os textos abomináveis da Bíblia sem nunca ter lido a Bíblia, né? É esse o nível do público dele, né? É um público que é completamente analfabeto de Bíblia, que sabe menos ainda do que ele, né? Então ele sabe que, vou pegar aqui um texto sem contexto, vou tirar do contexto outro versículo aqui, né? Vou fazer um monte de pirueta ali, e ele acha que vai dar certo, né? Por quê? Porque ele sabe que o público dele é um público burro que nunca leu a Bíblia. Então é fácil para ele conseguir fazer isso, né? Enganar o público dele. Eu quero ver enganar pessoas que têm algum conhecimento. Aí você vai ver que quando essas pessoas com algum conhecimento vão entrar na live dele para rebater ele muta o microfone, chama mais 8 para debater junto com ele, expulsa da live, né? É aquela covardia de sempre, típica, né? Vamos ver mais o que nos reserva adiante. Então tudo isso corrobora para que você pense que, de fato, temos autores que são italianos, autores que são romanos. Então, pelo fato de existir autores que eram romanos ou que escreviam em Roma, isso significa que o cristianismo foi inventado pelos romanos. Olha que mente brilhante à frente do seu tempo, né? Nossa, cara, eu acho que Einstein aí deve estar aplaudido de pé, né? O Hillary Craig vê esse argumento, ele deve estar chorando assim, né? Por nunca ter aprendido antes a teologia reversa, né? Do Antônio Miranda. Mas enfim, o fato é que se a gente for ver outras cartas do Novo Testamento que são explicitamente escritas, né? Por autores que não eram romanos, por exemplo,
Pedro. Pedro escreveu 2 cartas do Novo Testamento. Pedro, obviamente, não era romano, ele era galileu. Se a gente for ver João, João também não era romano. Se a gente for ver, que mais? Você tem Lucas. Lucas, o médico amado, ele era grego. E você vai ter várias outras cartas que vão ser escritas por autores que não eram romanos, que vai ser explicitamente ali que não era romano. Está explicado nos evangelhos, nas cartas e tudo mais, que não eram romanos. E, no entanto, ele descarta essas evidências. Quer dizer, se alguém escreveu de fora de Roma, ou que não era romano, isso para ele não significa nada. Né? Talvez para ele seja tudo fraude, falso e tudo mais. Agora, quando tem algum livro bíblico que foi escrito por um autor romano, ou então que escreveu em Roma, aí ele usa isso como a prova de que o cristianismo é romano, de que o cristianismo nasceu em Roma, e assim por diante. Né? É aquela coisa, é uma desonestidade, é 2 pesos, 2 medidas, é aquela coisa tipo, isso daqui vai contra aquilo que eu quero, então eu vou descartar, vou jogar no lixo, isso aqui não presta, né? E aquilo ali é conveniente, então eu vou pegar para mim e eu vou usar como argumento, né? Quer dizer, ele não acredita em nada da Bíblia, basicamente, né? Ele acha que a Bíblia é um conto e carochinha, mas se tem textos bíblicos ali que ele pode manipular e tirar do contexto para dizer que o autor é romano, que ele escreveu de Roma, então o cristianismo é romano, aí vale. É a honestidade intelectual, né, do camarada como esse, né? Então, assim, é uma discussão, galera, que se a pessoa tem o mínimo de estudo, o mínimo de bom senso, o mínimo de acurácia em ler a documentação dos cristãos, ele vai enxergar, essa pessoa vai enxergar que, de fato, de verdade, o cristianismo é um produto romano. Ele fala de ler a documentação dos cristãos. Então vamos ler aqui a documentação dos cristãos. Vamos lá para Atos 28, que é quando Paulo vai chegar em Roma. Ele pediu para ler a documentação dos cristãos. Vou ler qual documentação dos cristãos é mais importante que o Novo Testamento, não é mesmo? Vamos ver lá então, verso 21 em diante. Paulo vai chegar em Roma, ali já está no último capítulo de Atos, ali cerca de 62 depois de Cristo. E olha o que acontece. Eles, os romanos, responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e dos profetas. Olha que coisa curiosa aqui, né? Paulo vai chegar ali no último capítulo já em 60 e poucos depois de Cristo, ele vai chegar em Roma, e embora já existissem alguns irmãos ali que se reúnem com Paulo, a gente vê claramente como o cristianismo ainda era muito pequeno ali em Roma. Ele não tinha alcançado essa dimensão toda que o Antônio Miranda fala, porque para o Miranda o cristianismo nasceu em Roma e foi inventado pelos romanos. Mas a gente vai ver aqui, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Ou seja, eles conheciam o cristianismo, mas com uma espécie de boato. Eles pediam aqui, eles deu explicações, eles testemunhou do reino de Deus. Por que ele teve que dar explicações do reino de Deus? Porque eles ainda não conheciam ainda direito o cristianismo. Então não tem nada a ver com o cristianismo ter sido inventado em Roma. Inclusive, se a gente for lá para outro texto de Atos 23, 11, olha que vai dizer o seguinte: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Agora, por que Paulo iria precisar testemunhar do Senhor Jesus em Roma, se os romanos já eram convertidos, se já era todo mundo lá, já ouvia falar do cristianismo, se o cristianismo tinha nascido ali, né? Se o cristianismo era romano, por que precisaria Paulo viajar lá para Roma para pregar o evangelho para eles? Né? Não faz nenhum sentido uma coisa dessas aqui, né? Então a gente percebe pela própria evidência do Novo Testamento que, embora o cristianismo já tivesse chegado em Roma, ele demorou para chegar em Roma. Inclusive, vai ter poucos cristãos em Roma quando Paulo chega lá, já na década de 60. E ele vai falar que a documentação cristã apoia que o cristianismo nasceu em Roma. Quando a gente vai ver que na própria Bíblia, em Atos, vai dizer que o cristianismo ele nasce em Jerusalém, evidentemente, e é onde passa todos os eventos ali, e só vai ser chamado de cristão, realmente, os cristãos vão ter esse nome, em Antioquia. Então é inacreditável, né? Todo o malabarismo, toda a loucura que ele faz com os textos bíblicos, ele reverte, né? Todo reverso. Então a gente entende que essa é a função dele mesmo, então tudo bem, tá certo, né? Vamos ver mais. Se você que está assistindo esse vídeo tem dificuldade de entender isso, não consegue enxergar isso, só responda uma pergunta. Se Jesus era um judeu falante de aramaico e seus seguidores também, por que o Novo Testamento é escrito em grego, com várias traduções para o público grego? Bom, esse é exatamente o mesmo argumento
que o satanista da Shopee usou, que eu já comentei no vídeo passado aqui. Se você não assistiu, corre lá assistir. Eu não vou repetir tudo aqui, eu já mostrei o artigo lá que prova pela arqueologia que os apóstolos eles escreveram em grego, porque, em primeiro lugar, eles escreveram para disseminar o evangelho em todas as partes do mundo da época, e a língua universal daquela época, assim como hoje a gente tem o inglês como esse idioma universal, né, para conversar com estrangeiros, eles tinham o grego naquela época. Então, obviamente, se o evangelho, o propósito do evangelho era ser espalhado por todos os países da época, e não ficar confinado aos judeus apenas, então óbvio que eles teriam que escrever em grego. É uma coisa tão simples assim, né, que é inacreditável esses caras aí contestarem. E além do mais, você tem o fato que eu mostrei ali no artigo, que os próprios judeus da Judéia, eles falavam também em grego. E os judeus que não eram da Judéia, eles não apenas falavam em grego, como tinham o grego como primeira língua. Né? E aí ele vai dizer que não, que o evangelho tinha que ter sido escrito em hebraico, né? Porque na cabeça, né, pequenininha desse sujeito aqui, na cabeça, no cérebro reverso que ele tem, ele acha que se os apóstolos eram judeus, então eles eram obrigados a escrever em hebraico, mesmo que eles quisessem que essa obra fosse lida por pessoas que não falavam em hebraico. Olha a loucura da cabeça desse cidadão, né? Mas vai piorar, porque olha o que ele vai dizer aqui. E pior, usando a Septuaginta como referência, gente. Isso só faz sentido se os autores forem gregos e romanos. Ele fala, e pior, usando a Septuaginta como referência, porque esse troglodita ele não sabe, como mostrei ali naquele artigo, que já era costume dos judeus naquela época, até o mesmo judeus da Palestina, usarem nas sinagogas a Septuaginta como referência. Os próprios judeus faziam isso nas sinagogas. E aí ele vai dizer que era absurdo os cristãos usarem a Septuaginta como referência, se já antes deles os judeus já usavam a Septuaginta como referência. Então é uma coisa assim, é bizarro, né? Assim, não tem nem palavras para descrever a ignorância do cidadão desse, né? Vamos seguir aqui com o vídeo. Isso só faz sentido se os autores forem gregos e romanos. Somente assim você consegue explicar isso. Veja como ele se contradiz ainda no final, né? Porque ele passou o vídeo inteiro para falar que os autores eram romanos, e agora, como ele está dando esse argumento do grego e não do latim, que era o idioma de Roma, oficial de Roma, ele vai falar que os autores eram gregos e romanos. Olha como é que ele vai mudando o próprio argumento que ele deu, porque ele percebeu que esse argumento final, que é tão horroroso quanto todos os outros, ele não ajuda ele na tese dele do cristianismo romano, né? Porque se o cristianismo fosse romano, os evangelhos, o Novo Testamento inteiro teria sido escrito então em latim, não é mesmo? É a tese dele. Você pode ver que os escritores romanos, por exemplo, Tácito, Virgílio, Cícero, eles escreviam em latim, que era o idioma oficial de Roma. Os romanos também sabiam falar grego, mas o idioma oficial deles, né, a primeira língua deles era o latim. O idioma oficial do império era o latim. Entretanto, a gente vê que o Novo Testamento foi escrito em grego, ou seja, o fato que ele está dando aqui, ele está na contramão do argumento que ele deu o vídeo inteiro. Ele passou o vídeo inteiro argumentando que o cristianismo é romano, e aí no final vai usar como argumento a língua, né, o idioma, só que aí ele contradiz ele próprio, porque o idioma usado não é o latim, que é o idioma dos romanos, né? Olha que absurdo, como é que a mente desse camarada funciona de forma inversa ao modo de funcionamento de uma pessoa saudável, né? Então, ele usa como argumento o fato de que os escritores do Novo Testamento, eles deviam, se eles fossem realmente judeus, eles deviam ter escrito em hebraico ou em aramaico e não em grego. Então, se eles escreverem em grego, está provado então que eles não eram judeus. Só que por essa mesma lógica, isso também refutaria completamente a teoria dele de que o evangelho foi escrito pelos romanos, porque ele não foi escrito em latim, não foi escrito no idioma dos romanos, foi escrito em grego. E aí, né? Como é que a gente faz agora, né? Aí ele percebe esse problema no argumento dele, né? Como é que a mente dele é bugada, né? Um cérebro que funciona de forma inversa ao cérebro de uma pessoa sã. Aí ele começa a dar uma reformulada no argumento, né? Foi escrito por romanos e gregos, né? Porque ele percebe que, opa, eu dei um argumento aqui que dá um erro 404, né? Preciso adaptar, vamos mudar uma coisa aqui, né? Então é sempre assim, né? Quando eles percebem que o argumento deles é furado, eles vão lá e invertem o argumento, porque a teologia reversa é assim que funciona. Se você dá um argumento que te refuta, você inverte o argumento, aí está tudo certo. É isso que é a teologia reversa, né? Então, se você quiser ser formado na teologia reversa do Antônio Miranda, é muito simples. Basta você bater umas 2 ou 3 vezes bem forte com a cabeça contra a parede, depois ler meia dúzia de obras totalmente conspiracionistas e, por fim, criar um vídeo desses para um público que não sabe porcaria nenhuma de Bíblia e também não tem racionalidade para rebater os seus argumentos. Então, aí você a fórmula secreta, a fórmula mágica, assim, para você fazer sucesso no YouTube,
né? É simplesmente você seguir esse manual aí você consegue ser graduado aí na teologia reversa, né? Você precisa aí de uns 3 ou 4 dias para conseguir o diploma por meio desse método aí. É uma teologia maravilhosa, né? Eu quero muito aprender essa teologia reversa aí, vai ser muito útil realmente, né? Então é isso, pessoal. Fico por aqui por hoje. Lembrando que se inscreva no canal se você não for inscrito, curte o vídeo, comenta, compartilha também com seus amigos, espalha esse vídeo aí, joga aí pro seu amigo ateu que segue o Teólogo Reverso. E no primeiro comentário fixado do vídeo vai estar o meu link do grupo de fechado do WhatsApp que eu criei, para sempre que eu criar um novo vídeo, um novo artigo, uma nova live, livro, etc., eu notifico ali, né, para você ser o primeiro a receber, para não ficar por fora, porque às vezes até o YouTube, mesmo com o sininho ativado, ele acaba não entregando, não notificando, né? Então, se você quiser, tá aí, só faltam 900 vagas, hein? Porque o limite aí do grupo é de 1000 membros, está com 100, então corra para ser um dos primeiros 900 aí para chegar, né? Enfim, então é isso, pessoal. Eu fico por aqui por hoje. Um grande abraço, valeu e falou! Hoje da Itália.